A paz de Cristo e a alegria de Maria, nós queremos acolher a você que está conosco a partir de agora, iniciando mais um momento de reflexão com esta série que fala das virtudes, da conquista das virtudes. Nós estamos com o livro do Padre Francisco Fausto, da Opus Dei, que nos traz um roteiro maravilhoso e que nós estamos buscando aplicar essa realidade dentro das nossas famílias. Estamos com a sua família participando desse momento, já estamos em um novo episódio a partir de agora. Abraçamos a você, aos seus que estão reunidos conosco. Nosso abraço a você, querido José, e a toda a sua família. E você também que está conosco agora nos acompanhando, vai digitando aí no chat ao vivo o nome dos seus, o nome da sua família, o nome dos seus parentes, daqueles que estão com você agora, acompanhando também este nosso momento de reflexão. E hoje nós vamos para o capítulo 6 do livro A Conquista das Virtudes e vamos procurar trazer isso para a nossa realidade familiar. Muito bem, nós falamos nos episódios anteriores sobre limitações, sobre defeitos, né? Você que estava conosco nos outros episódios deve lembrar. Se não estava conosco, você pode conferir. Você tem aí a playlist A Conquista das Virtudes na Família à sua disposição e você pode conferir cada trecho dos episódios anteriores. E quando a gente falou sobre limites e sobre defeitos, você deve lembrar, se estava conosco, senão você confere lá, que todos nós temos limites e os limites eles não podem necessariamente serem mudados. A gente tem que se adequar a eles, vamos nos esforçar, para superar na medida do possível alguma limitação ou conviver com ela com humildade, com esforço, de uma forma bem determinada de vida. Porém, os defeitos nós podemos e devemos tirar da nossa vida. Os defeitos, como nós vamos recordar hoje, eles estão ligados a vícios, a imperfeições morais. E o problema é quando nós transformamos esses defeitos, ao invés de tirá-los da nossa vida, ao invés de identificá-los, nós acabamos chamando esses defeitos de virtudes. É sobre isso que nós vamos falar diante desse título que nos motiva neste 6º capítulo, Máscaras de Virtudes. O que é que são máscaras de virtudes? Nós temos aprendido aqui com o Padre Francisco Fausto que virtudes são boas atitudes, são condutas bem orientadas, condutas retas que nós temos com o nosso esforço assistidos pela graça de Deus. Então tem sempre esses dois elementos na virtude. É algo bom que eu faço e faço constantemente e faço continuamente a partir de um esforço, repetindo aquela atitude, aquele gesto, como por exemplo, organizar bem as coisas, ser uma pessoa organizada, falar sempre a verdade, procurar pensar, refletir antes de agir, são virtudes que eu vou exercitando. São coisas boas que eu faço. O vício, o defeito é exatamente o contrário. É uma imperfeição moral. É algo que eu faço de errado e faço constantemente. Como é o caso do vício da gula, por exemplo. Eu tenho o defeito, eu tenho a imperfeição de comer de uma forma desequilibrada, de beber de uma forma desequilibrada, de fazer tantas outras coisas de uma forma excessiva. E isso me leva a ferir uma qualidade, uma virtude que deveria ser o equilíbrio, o autodomínio, a temperança. Muito bem, essa é uma introdução que nós estamos fazendo para dizer que nós temos uma necessidade que é urgente, como o Padre Francisco aqui nos coloca, de identificarmos esses defeitos em nós, esses vícios em nós e não lidarmos com eles de uma forma errada, de uma forma mentirosa, como um auto-engano. Eu não reconheço que tenho aquele defeito e por isso eu não melhoro.
Aí você imagina isso na família, o prejuízo que nós temos, quando apenas apontamos os defeitos uns dos outros e não reconhecemos os nossos. Os pais acusam os filhos dos seus defeitos, os filhos acusam os pais dos seus defeitos e não os reconhecem na sua própria vida. Se a gente não faz isso, se a gente não para refletir e perceber os nossos defeitos, os nossos erros, nós vamos ficar paralisados e não vamos progredir a nível moral, não vamos melhorando. Muito bem. Então, é aí onde entram as máscaras das virtudes. É o que nós podemos chamar de virtudes mentira. Nós podemos dividir em algumas partes e o padre traz isso dessa forma. Virtudes mentira, e nós vamos ver mais adiante, mentiras diabólicas. Então vamos lá. O que são essas virtudes mentiras? Quando nós chamamos um defeito de qualidade. Aí você pode estar dizendo, mas isso é possível? Infelizmente isso acontece. Nós vamos ver que não é tão difícil de acontecer. É possível que eu faça isso, é possível que você também faça isso. E na nossa família, quando isso acontece, a gente não avança. Porque ao invés de reconhecer os nossos defeitos, nós estamos pior ainda. Não só não os estamos reconhecendo, mas ainda estamos dando nome de virtude a eles. É um defeito importante, é um pecado grave e eu estou não simplesmente não reconhecendo aquele defeito, mas pior ainda, eu estou chamando aquele defeito de virtude e ainda estou me valorizando, ainda estou me gabando, como a gente diz na linguagem popular, né? Ainda estou contando vantagens por conta daquele defeito que eu tenho. Quando eu der o exemplo que o Padre Francisco traz aqui, você que está acompanhando aí pela internet, pelas redes sociais, você vai ver que isso não é tão estranho e tão difícil de acontecer como quando a gente ouve assim falar, a gente parece que é um absurdo. Como é que uma pessoa que tem um defeito chama esse defeito de vantagem, chama esse defeito de virtude e ainda se orgulha de ter esse defeito que ele chama de virtude? Veja lá, são as pessoas, e essas pessoas é possível que seja eu e você muitas vezes, que chamam o mal de bem e o bem de mal. Gente, na palavra de Deus, o padre lembra, esse chamamento de atenção está lá. Isaías capítulo 5, versículo 20, está assim: ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. O pior, gente, que como nós vamos ver, isso está muito presente na nossa sociedade. E a nossa sociedade é composta das nossas famílias. O mundo virou de cabeça para baixo. Então aquilo que é bom a gente chama de ruim, aquilo que é ruim a gente chama de bom. Vamos aos exemplos? Então veja como é mais comum do que a gente pode pensar a partir dessa introdução que nós estamos fazendo. Olha lá, uma pessoa rude, aquela pessoa grossa, autoritária, o que é que acontece? Ela se gaba e diz assim, olha, se tem uma coisa que eu me orgulho é que eu sou muito sincero. Verdade ou não é que já ouviu alguém dizer isso? Você diz isso? Você é uma pessoa dura, você é uma pessoa grosseira, você não mede as palavras para falar com as pessoas e você diz que isso é uma vantagem porque você é uma pessoa sincera. Olha, eu não tenho papo na língua, então aquilo que eu tenho que dizer eu digo e eu digo mesmo na cara. Eu tenho uma vantagem comigo, eu sou uma pessoa muito sincera. Não, isso não é uma virtude, isso é uma virtude mentira, isso é uma máscara de virtude. Na realidade, isto é um defeito. Você é autoritário ou autoritária, você é grosseiro, você é rude, é duro e chama isso de sinceridade. Isso não é a virtude da sinceridade, porque a verdadeira sinceridade ela é movida pelo amor, ela quer o bem do outro,
ela considera o outro, mesmo tendo que usar uma palavra dura, mas ela procura não ferir e a intenção final é elevar aquela pessoa, é salvar aquela pessoa, não é rebaixar, não é humilhar aquela pessoa. Você está entendendo? Vamos ver outro exemplo. Veja como isso é muito comum nas nossas famílias. Você tem um pai, uma mãe, e os filhos fazem coisas erradas e deveriam ser corrigidos, porque quem ama corrige. E aí, o pai e a mãe não corrigem, não quer ficar mal com os filhos, não quer magoar e não quer perder o prestígio com os filhos e deixa aquele erro correr solto, dizendo que isso é uma qualidade. Qual é a qualidade? Eu sou uma pessoa que amo a liberdade. Eu respeito a liberdade dos meus filhos. Olha, veja, na realidade está faltando a autoridade devida. Está faltando a sensatez necessária para corrigir, porque na correção existe o amor. E aí, com a desculpa de não ser autoritário, de não ser chamado de careta, esse defeito, que é a falta da correção necessária, é uma atitude até irresponsável quando você não corrige, ainda mais sendo o pai, sendo a mãe, um filho que está no erro. O que é que acontece? Você deixa que seus filhos se arrebentem, como diz aqui o Padre Francisco, e ainda por cima se vangloria e diz: eu sou um pai moderno, eu sou uma mãe moderna, eu sou alguém que respeita a liberdade. E assim nós temos muitos outros exemplos. Olha esse outro aqui como não é tão raro de acontecer. A pessoa diz: eu sou muito humilde. Já ouviu alguém dizendo que era muito humilde? Aí você já fica com o pé atrás. Quando a pessoa se orgulha, olha lá, orgulho, humildade. Quando alguém se orgulha dizendo que é humilde e diz assim: eu sou muito humilde, eu não tenho ambições, eu me contento com tudo mais simples. Atenção, por trás dessa máscara de virtude pode ter alguém preguiçoso. Porque para você, muitas vezes, conseguir conquistas maiores, você precisa de esforços maiores. E aí corre o risco da pessoa se esconder. Esconder aquela sua preguiça, aquela sua acomodação com uma máscara de humildade. Não se esforça para melhorar, não se esforça para cumprir os seus deveres e transforma isso em vantagem. Isso é uma coisa ruim e ele está dizendo que é uma coisa boa e chama isso de humildade. Outro exemplo: sou muito responsável no trabalho, por isso eu não tenho tempo para nada. A pessoa se esconde atrás do trabalho, atrás dessa máscara de responsabilidade pelo trabalho, mas na realidade é uma pessoa egoísta que por trás da desculpa do trabalho não está dedicando o tempo necessário à família, não está colaborando com pessoas mais necessitadas, não está dando a sua colaboração na igreja, talvez não esteja nem buscando um tempo de conversa com Deus, uma atenção maior a tantas outras realidades, se escondendo esse seu egoísmo por trás de uma dedicação ao trabalho. Uma pessoa laboriosa, dedicada ao trabalho. Não. Isto é mentira. É uma virtude mentira. Você já está entendendo. Se você está entendendo, vai deixando o seu comentário aqui no chat, você que está acompanhando a publicação ao vivo, em primeira mão desse conteúdo. E mesmo você que está vendo em outro dia, em outro horário, a gravação que ficou aqui disponível, deixe o seu comentário. Você conhece pessoas que transformam coisas ruins em boas de uma forma mentirosa? Dizem que o bem é mal e que o mal é bem? Você conhece alguém assim? O que é que você está achando disso aí? Isso acontece nas nossas famílias? Sim ou não? Deixa o seu comentário, é muito importante. E vamos seguir adiante porque, infelizmente, isso aqui ainda não é o pior. O pior é essa segunda etapa. Isso aqui já é ruim demais, isso que a gente falou até agora. Mas ainda pode piorar. O pior é que pode piorar. São as mentiras
diabólicas. Essas que nós falamos até agora, essas máscaras de virtudes, são as virtudes mentira, que na realidade elas não são virtudes, são defeitos. São defeitos. Mas tem as virtudes que estão distantes de serem virtudes, que na realidade são defeitos, são mentiras, e o Padre Francisco chama aqui de mentiras diabólicas. E por quê? Você sabe, está lá em João, capítulo 8, versículo 44, quem é o pai da mentira? O demônio é chamado de pai da mentira. Em João 8, Jesus dá duas qualificações para falar do diabo. Ele diz, ele é o pai da mentira, ele é mentiroso e ele é assassino, ele é homicida desde o princípio, desde o paraíso. Foi por conta de uma mentira que o demônio iludiu Eva, iludiu Adão e o primeiro pecado aconteceu. E ele continua fazendo isso no meio da sociedade. Então essas mentiras diabólicas transformam coisas que são ruins para a sociedade inteira, podemos dizer assim, como se fossem coisas boas. E o mundo atual vai trocando o que é verdade por mentiras, contrariando diretamente os mandamentos de Deus. Quer ver como isso é verdade? Veja aí, escute esses exemplos. Vamos lá. Algumas mentiras que as pessoas hoje em dia, as nossas famílias, na sociedade, entendem como verdades. Um primeiro exemplo, o adultério. Para muita gente hoje, o adultério recebe o nome de namoro. Se você for olhar algumas novelas, algumas séries, ou pessoas que a gente vai convivendo, antigamente, né, a gente fala assim, porque é uma maneira de dizer como a modernidade trouxe essas mentiras com cara de coisas verdadeiras. Lá no passado, seguindo mesmo aquilo que Deus orienta, quando alguém se afastava do seu esposo, da sua esposa e começava um novo relacionamento, aquilo ficava entendido para todos como adultério. Hoje em dia, o que é que se diz? Fulano está namorando com alguém. Ele está adulterando, ele não está namorando. Ele está ferindo a fidelidade da sua verdadeira união matrimonial. Então ele não está namorando. Veja, ao invés de reconhecer que aquela pessoa está adulterando, a gente alivia, o demônio passa um verniz aí em cima da mentira para que ela pareça uma verdade. Com quem fulano está agora? Fulano agora está com aquela pessoa. Você viu agora, aquilo que era nas novelas começou a estar na vida real e a gente vai achando aquilo comum. Você concorda comigo? Antes isso causava um impacto. Hoje em dia parece normal. A pessoa casou, veja, no meio dos nossos jovens, como isso é comum. Um casal de jovens, 2, 3 anos de casamento. Quando você vai olhar, um está com um, outro está com outra. E todo mundo encarando isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não, agora eu estou namorando com a outra pessoa. Transformando o adultério em namoro. Agora tem coisas pior ainda. Isso aqui já é ruim demais, mas tem coisa pior ainda. O aborto. Você concorda comigo que o aborto é uma coisa terrível? Você tirar a vida de alguém que não tem nem como se defender, totalmente inocente, fora de possibilidade de defesa, ali no ventre da mãe, assassinar alguém no ventre da própria mãe. Isso é uma coisa terrível. Essa é a verdade. Mas o que é que o demônio coloca como verdade, sendo uma grande mentira? O aborto, na realidade, ele é praticado em função do direito que a mulher tem sobre o seu próprio corpo. Já ouviu essa verdade mentirosa alguma vez? Talvez até você já tenha dito.
Uma ocasião eu estava conversando com uma amiga, uma pessoa de igreja, que tem uma certa formação familiar e estava meio que confusa com isso aí, entendendo que o aborto era justificável em função do direito que a mulher tem sobre o seu próprio corpo. Percebe por que é que o padre chama, com um nome muito duro, mentiras diabólicas? Porque isso vai entrando na sociedade e vai começando a parecer normal. O que é um mal, o que é uma coisa errada, vai recebendo o nome de bem, vai recebendo essa máscara de virtude. Outro exemplo muito sério é com relação ao casamento. Casamento, entendido segundo o mandamento de Deus, é aquela união de um homem e de uma mulher a partir da relação deles com Deus, de uma verdadeira fidelidade um para com o outro, e aquilo que a gente vê no livro do Gênesis: deixará seu pai e sua mãe, se unirão, serão uma só carne, o homem e a mulher. Veja, hoje, coisas que não têm nada a ver com isso se chamam de casamento. E esse exemplo que o Padre Francisco traz aqui é chocante, mas é real. É real. Vou ler para você que não tem um livro, recomendo você adquirir esse livro, A Conquista das Virtudes, Padre Francisco Fausto, da Opus Dei. Uma riqueza. Nós estamos aqui nessa série, uma vez por mês, fazendo o que estamos fazendo aqui, lendo juntos, meditando, capítulo por capítulo. Este é o 6º episódio, então nós ainda temos muito, são 25 capítulos, temos alguns meses aí para nos encontrar. Preste atenção a esse exemplo absurdo que o Padre Francisco traz aqui. Num país da Europa, alguém casou legalmente com uma mula. Você está entendendo? A pessoa casou com um animal. Casou, olha, entre aspas, alguém casou. Isso é casamento? Você vai chamar um negócio desse de casamento? Pois é. Hoje em dia, até a união absurda com um animal se chama de casamento. E se leva de uma forma negativa, né, as pessoas que querem manter esse nome somente para uma aliança estável entre o homem e uma mulher, para criar uma família, pai, mães e filhos. Isso aí parece até que é o errado. Está entendendo? O que é bom se chama de mal. Não, isso aí é uma coisa ultrapassada. Existem hoje muitos tipos de família, não precisa ser assim. O que importa é o amor. E essas falsas verdades vão começando a chamar o que é ruim de bom e o que é bom de ruim. São mentiras diabólicas. Outro exemplo. A mera espontaneidade se chama de autenticidade. Isso quer dizer o quê? Olha, a pessoa que faz o que quer, quando quer, do jeito que quer, com quem quer, diz que isso é ser espontâneo. Não, eu sou uma pessoa autêntica. Eu sou uma pessoa livre. E, na realidade, essa pessoa está descontrolada, está desenfreada. Aí você vai ver muitos jovens, como o padre coloca aqui, nas drogas, jovens que estão perdendo o rumo da vida, com essa mentira de que isto é ser autêntico. Não, eu tenho a minha identidade, eu sei o que é melhor para mim. Não são meus pais, não é a igreja. Em outras palavras, não é Deus. Eu sou o Deus da minha vida. Olha lá aquela mentira lá do início no paraíso. Sereis como deuses. Sereis como deuses. Você está entendendo? Você que está nos acompanhando, isso aí está começando a ficar claro? É importante que nós deixemos essa luz entrar nas nossas famílias, porque muitas dessas mentiras podem estar acontecendo dentro da nossa casa e nós estamos achando a coisa mais normal do mundo, porque hoje em dia é assim. Os tempos são outros. Tudo agora é diferente, não é mais como no tempo do meu pai e da minha mãe. Não é mais, em outras palavras, como Deus disse que tinha que ser. A gente reinventou. Olha, muito cuidado com isso.
Não vamos transformar o ruim em bom, chamando o que é ruim de bom. E aqui o padre traz muitos outros exemplos, né, onde a gente acaba chamando de normal coisas que na realidade são totalmente erradas. Terceira forma que o padre destaca, a virtude indefinida. Já vimos virtude mentira, já vimos as mentiras diabólicas e vamos terminar esse episódio de hoje com a virtude indefinida. Então, a mentira falsifica as bases do bem e da moral. Presta bem atenção. Isso quer dizer o seguinte, escute. Quando o Padre Francisco coloca a mentira falsifica as bases do bem e da moral, Santo Agostinho chamava isso de vida boa, é o seguinte, existe uma ordem já definida do que é bom e do que é mal. Essa história, isso é bom, isso é mal, não é algo que muda. Já está definido pelo Criador. Deus já determinou isso. Olha, veja que isso é muito claro ali naquela simbologia que a gente reza com ela, lê ali na Bíblia, quando Deus disse assim, para o homem e para a mulher, diante de todo aquele paraíso maravilhoso, eles podiam tudo, estavam para desfrutar daquela obra maravilhosa da criação. Deus disse, olha, vocês só não toquem, nem toquem na árvore que está no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não toquem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali o que é que está nessa ordem de Deus? Não queiram vocês definirem, aí a palavra definição, não queiram vocês definirem o que é bom e o que é mal. Sou eu, o Criador, que já determinei. Então existe uma base do bem, existe uma base moral definida por Deus. Só que nessa realidade que nós estamos vivendo, nós vamos vendo que essas bases estão sendo bombardeadas. Por exemplo, a vida familiar, a gente falou agora há pouco. Essa ordem, homem, mulher, pai, mãe, filhos, isso já foi determinado como a família adequada. Só que essas verdades definidas por Deus estão sendo bombardeadas. E aí nós sabemos que o demônio está por trás de tudo isso, para estragar com a obra de Deus, e vai colocando no coração do homem, da mulher, no meu coração e no seu, no coração da minha família e da sua, que o que é certo e o que é errado é a gente quem resolve. Isso a gente chama de relativismo. A moral subjetiva. Então não existe mais algo objetivo, algo definido, como por exemplo os mandamentos. Não matar, não roubar. Tudo isso vai entrando agora num relativismo. Então quer dizer, não, depende, não é assim. Você já ouviu esse tipo de expressão? Você está conversando com alguém, falando uma coisa que é preto ou é branco. Não tem como dizer que o preto é branco, não tem como dizer que o branco é preto. Mas aí alguém chega e diz, não, depende. A gente tem que olhar direitinho. Por que é que o preto necessariamente é preto e o branco é branco? Não é bem assim. Isso aí é um preconceito da sua parte. Um negócio meio maluco, né? Mas na realidade é o que acontece. A virtude indefinida. Como se a virtude não fosse uma coisa definida. Eu defino, você define, é a sociedade que define, é a maioria que define o que é bom e o que é mal. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Não, meu irmão, você que está aí conosco acompanhando pela internet. A virtude, o bem e o mal têm contornos definidos. A verdade de Deus, a bondade, a palavra, os mandamentos de Deus, é isto que define o bem e o mal. Fora disso, tudo se esfarela. Olha que coisa iluminadora que o Padre Francisco está nos dizendo. Qualquer coisa que eu e você quisermos definir fora
do que Deus disse, do que Deus determinou, se fragmenta, se destrói, se esfarela. E é o que nós temos visto. É o que nós temos visto. Famílias esfareladas. Você já viu alguma família esfarelada, fragmentada, toda quebrada? É só o que a gente tem visto. Por quê? Porque o negócio já começa todo errado. É como a canção do Padre Zezinho, que nenhuma família começa em qualquer de repente. Só o que a gente vê, família começando em qualquer de repente. Porque pela determinação de Deus, somente depois de uma união responsável, estável, representada, serão um só corpo, uma só carne, é que deve haver a procriação. Os filhos devem ser fruto desta união de coração, dessa união de amor. Esse é o esquema definido por Deus. Só que as pessoas invertem, não é assim? Você não, primeiro não busca uma união estável. Não é mais nem um namoro, é uma relação de ficar com alguém, a gente usa, ou ouve essa expressão, já significa ficar, ou seja, uma coisa totalmente superficial. E nesse ficar pode tudo, e aí vem uma gravidez. Estou pegando só um exemplo para você ver. Resultado, o que vai sair daí é um negócio quebrado, porque já começou no erro. Por isso que se esfarela. Quando a gente nega o referencial que é Deus, é como se a gente estivesse andando assim no escuro. Imagina você numa cidade muito movimentada, onde já existe toda uma sinalização. Tem a placa pare, tem o semáforo vermelho, amarelo, verde, não é assim? Agora você imagina se alguém diz, olha, na realidade tudo é relativo. Não é obrigado você parar no sinal vermelho. Você acha que o vermelho é para você parar, mas eu já acho que eu devo ir adiante. Então essa história de que no sinal verde é que deve seguir, isso alguém inventou, mas tem nada a ver. Hoje em dia pode ser diferente. Não é um negócio maluco? Mas é a mesma coisa que estão fazendo. Existem leis determinadas. Até onde você pode ir, como você pode ir, a velocidade que você pode ir. Estamos falando no exemplo do trânsito. Não dá para todo mundo fazer o que quer, do jeito que quer, porque acha que aquilo é certo. Ia ser um acidente atrás do outro. Uma calamidade. Por isso que a sociedade está desse jeito. Porque nós estamos entendendo que a virtude é algo indefinido. E não é assim. O Catecismo da Igreja, estamos falando aqui de modo especial como católicos, essa grande riqueza que é o Catecismo da Igreja, no número 2711, anote aí, estamos já encerrando o episódio de hoje, para depois você conferir. Está escrito assim, que devemos nos colocar diante de Deus em oração para fazer cair as nossas máscaras e voltar o nosso coração para o Senhor que nos ama. Que esse episódio de hoje, este 6º episódio, você viu? Nós estamos até com um cenário novo aqui, você que olhar para os outros episódios vai ver que o negócio está melhorando, né? Esse 6º episódio tem esse objetivo, que eu e você, e aí a gente precisa estar em oração. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado. A gente precisa deixar cair as nossas máscaras. Muitas vezes eu e você estamos chamando o que é errado de certo e o que é certo de errado. Você pode encerrar esse momento conosco, fazendo essa oração, dizendo, Senhor, ajudai-nos, iluminai a nossa consciência e fazei cair as nossas máscaras, para que o nosso coração se volte cada vez mais para vós. Porque sois vós a definir o rumo certo da nossa vida. O que é bom e o que é errado já foi definido pelo Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Louvado seja Deus, porque vivemos esse momento juntos, mais esse momento, ou talvez a primeira vez que você esteve conosco, já fica o convite para no próximo encontro estarmos aqui mais uma vez. A gente vai estar divulgando e vamos ter um assunto muito interessante no nosso próximo episódio. Quer saber? Só para já ir dando vontade, nós vamos falar sobre uma virose. Vou deixar você na curiosidade. Uma virose. O tema é virtudes na família, conquista das virtudes. Vai mudar agora para saúde, doença. Fica aí na expectativa. Se você tem um livro, então você já pode ir adiantando e matando essa sua curiosidade, né? Se não tem, adquira A Conquista das Virtudes, Padre Francisco Fausto, não é muito difícil. Pesquisa na internet, você vai ser beneficiado com ele. Um grande abraço para você e um convite para nos encontrarmos no nosso próximo episódio. Que Deus lhe abençoe, que Maria lhe guarde. Tchau.